Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros e eu separei 3 aqui, sugestões para a gente poder falar um pouquinho mais, para poder contar um pouquinho das minhas impressões sobre esses livros para vocês e para deixar aí de sugestões que eu sei que vocês gostam. Para quem é novo por aqui, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, falo sobre conexões saudáveis, sobre psicologia e sobre autocompaixão aqui no canal. Os livros que a gente vai ver então são O Reinvente Sua Vida, do Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema. Depois a gente vai ver O Foco, do Daniel Goleman, e A Moda Imita a Vida, do André Carvalhal. São 3 livros que têm propostas diferentes, mas que eu quero dividir com vocês porque são livros que eu considero super bons e muito úteis, né? São livros que agregam muito na nossa vida. Então eu vou começar falando as minhas impressões sobre O Reinvente Sua Vida. É um livro muito bem escrito, muito embasado cientificamente. Quem escreveu ele foi o Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, junto com a Janet, e a introdução é de ninguém mais, ninguém menos que Aaron Beck. Então é um livro que tem muita base, é um livro gostoso de ler e que não dá, quando a gente está lendo ele, não dá para presumir assim o quanto de embasamento que ele tem, porque ele está muito bem organizado, né? Muito bem estruturado. É um livro que eu no consultório indico para basicamente 100% dos meus pacientes. É um livro muito bom para psicoeducação. Ele nos ajuda a entender sobre os esquemas de um jeito muito acessível, de um jeito muito fácil, e cada capítulo dele fala sobre um esquema específico, então ele explica, ele dá exemplos muito práticos, e no final ele fala sobre a abordagem, né? Fala sobre a filosofia de mudança, que é um capítulo super especial também, fala ali sobre os pressupostos da mudança dentro da terapia do esquema, que são 7 pressupostos, assim, sobre como mudar, sobre as características de mudar, por exemplo, padrões disfuncionais de vida. Então é um livro muito, muito queridinho, assim, muito especial. Então aqui tem um trecho que eu separei para nós que fala assim: como os esquemas se desenvolvem. Então ele diz, né, múltiplos fatores contribuem para o desenvolvimento dos esquemas. Primeiro é o temperamento. O temperamento é inato, é a predisposição emocional com que nascemos para lidar com os eventos da vida. Assim como outros componentes inatos, o temperamento varia. Ele também é composto de uma série de emoções, e aqui segue alguns exemplos de características que acreditamos ser inatas. Então, por exemplo, um temperamento pode ser do tímido ao extrovertido, passivo ao agressivo, emocionalmente introspectivo a emocionalmente intenso, ansioso, audacioso, né, mais temeroso assim e mais corajoso, mais aberto à mudança, sensível e insensível. Então, como eu falei para vocês, em cada capítulo do livro, ele conta um pouquinho de cada um dos esquemas. Eu separei aqui um bloco que ele fala sobre as sabotagens do esquema de fracasso, para a gente entender assim mais ou menos como ele fala. Então, por exemplo, quais seriam as sabotagens do esquema de fracasso? Escolhe uma carreira que é extremamente difícil ou competitiva e nunca desiste. Então, por exemplo, ator ou atriz, músico, atleta, carreiras que são muito difíceis, né? Enfim, muitas pessoas ali competindo. Tem medo de tomar iniciativa ou decisões independentes no trabalho. Dessa forma nunca é promovido, então fica sempre ali de uma forma mais passiva, de uma forma mais dispersa, né? Do que os outros estariam já mais engajados. Minimiza suas habilidades e conquistas e exagera suas falhas e derrotas. Acaba se sentindo um fracasso, mesmo que esteja se saindo igual aos seus colegas. Você escolheu parceiros muito bem-sucedidos em seus trabalhos. Vive através do sucesso dos outros, mas não se permite alcançar o seu próprio. Tenta hipercompensar sua falta de sucesso ou habilidades no trabalho focando em outras coisas, aparência, charme, juventude, mas no fundo ainda se sente fracassado. E aqui, para cada esquema, ele traz essas sabotagens, ele traz as origens, ele vai, né, esmiuçando um pouquinho mais. Aí um outro trecho que eu separei fala sobre o esqueminha de padrões inflexíveis, que ele fala ali que são 3 tipos de padrões inflexíveis. Então, o tipo de compulsão, de orientação para a realização
e orientação para status. Tem um vídeo aqui no canal sobre o esquema de padrões inflexíveis, que fica aqui o convite para que tu veja e entenda mais sobre esse contexto. Mas, por exemplo, né, a compulsão seria aquela pessoa que mantém tudo em perfeita ordem. Já a orientação para realizações dentro do padrões inflexíveis são as pessoas que a gente conhece como workaholics, né, viciadas em trabalhar, enfim, trabalham muito, muito, muito. E a orientação para status é a ênfase excessiva em um reconhecimento, status, riqueza ou beleza, que seria uma coisa assim de um self, entre aspas, falso, né? Uma busca por aprovação, uma busca por um desempenho que aparentemente, que socialmente que isso é bem valorizado, né? E por fim, outro trechinho que eu separei desse livro aqui, que é o Reinvente Sua Vida, lá no final do livro, fala sobre a autoconfrontação empática. Então, o trechinho que eu separei para dividir com vocês é esse aqui. O processo de mudança é difícil, como dissemos várias vezes. Acima de tudo, tenha compaixão por si mesmo. Você está lutando para fazer o melhor. Seja compreensivo com suas limitações e falhas. Lembre-se de que os esquemas são difíceis de mudar. É vital que se lembre de sua vida e de como as coisas aconteceram para você estar como está hoje. Lembre-se da origem de seu esquema e tente empatizar consigo mesmo quando era criança. Aí ele passa aqui uma outra parte que eu acho que é importante, ó. É importante que siga confrontando a si mesmo, seja persistente, não arranque desculpas, nem espere momentos mais convenientes. O melhor momento para começar a mudar é hoje. Não importa o quão prejudicado tenha sido na infância, isso não tira sua responsabilidade do processo de mudança. O sofrimento da infância explica por que mudar é tão difícil e demorado, mas não explica porque alguém permite a perpetuação de padrões autodestrutivos. Então, gente, é um livro feito por terapeutas muito habilidosos, muito experientes. Aqui é numa linguagem acessível, é numa linguagem gostosa de ler, né? É muito fácil a gente se identificar aqui, identificar nossos esquemas, identificar nossos padrões de vida. Então, especialmente para quem, assim, gostaria de se autoconhecer mais, é um livro fantástico para esse propósito. O segundo livro que a gente vai conhecer nesse vídeo é O Foco, do Daniel Goleman. Então é um livro que ele fala sobre os benefícios da gente focar, o quanto que escolhas de vida com mais foco nos beneficiam mais, e ele aponta aqui em determinado momento do livro que o foco e a atenção são como um músculo que precisa ser exercitado, que precisa ser reforçado. Quanto mais a gente treina o nosso foco, mais a gente vai conseguindo focar, mais a gente vai conseguindo colocar a atenção de uma forma que a gente obtenha ganhos, né? E não que fique refém da desatenção, ou que a gente não fique refém de uma vida um pouco mais, assim, distante dos objetivos ou das conquistas que a gente quer ter. Então também aqui separei alguns trechinhos para vocês conhecerem, para deixar um gostinho de quero mais, assim, sobre esses livros. Um segredo para se ter mais entrega na vida é alinhar o que fazemos com o que gostamos, como ocorre com aqueles felizardos cujos empregos lhes dão muito prazer. Pessoas de sucesso em qualquer área, os sortudos de qualquer natureza, acertaram nessa combinação. Tem um exemplo aqui que ele traz do livro que eu achei sensacional, que fala um pouquinho sobre distorção cognitiva também, eu vou dividir aqui com vocês. O Larry David estava num jogo dos Yankees e durante uma pausa, quando as câmeras, né, buscam na plateia algumas pessoas que estão lá para apontar no telão para todas as pessoas olharem, colocaram a cena dele, colocaram ele, né, por ele ser famoso, muito bem sucedido, e aí é esse contexto aqui que ele vai explicar. Então, Larry David, criador da série de sucesso Seinfeld, é do Brooklyn, mas viveu a maior parte da vida em Los Angeles. Numa rara estada em Manhattan para filmar episódios de Curb, em que interpreta ele mesmo, David foi ver um jogo no Yankee Stadium. Durante uma pausa do jogo, as câmeras exibiram sua imagem nos telões gigantescos. Todo o estádio se levantou para aplaudi-lo. Mas quando David estava indo embora, mais tarde naquela noite, no estacionamento, alguém colocou o corpo para fora de um carro que passava e gritou: "Larry, você é um imbecil!" No caminho para casa, Larry David ficou obcecado com aquele único encontro.
Quem é aquele cara? O que foi aquilo? Quem faria isso? Por que dizer uma coisa dessas? Foi como se todos aqueles 50 mil fãs carinhosos não existissem. Apenas aquele único cara. Quem nunca passou por uma situação assim, né? Muitas vezes em banca final de TCC, numa conversa importante, a gente ouve vários elogios e aí houve uma crítica ou um comentário e é aquele único comentário que a gente fica ali dando atenção e alimentando e pensando sobre, né? E aí ele fala assim: a negatividade nos coloca numa faixa estreita do que está nos incomodando. Uma regra geral da terapia cognitiva sustenta que focar nas experiências negativas é uma receita para a depressão. Um tratamento desses teria estimulado alguém como Larry David a desviar o pensamento para as boas sensações que teve quando a multidão enlouqueceu por ele e manter o foco nisso. Isso é o foco, é a escolha atencional que a gente dá para aquilo que a gente quer mais ou porque é mais útil. Óbvio que existiu aquele cara que chamou ele de imbecil e aquela sensação, aquela emoção lá foi muito desagradável, mas é a escolha dele de focar na multidão de 50 mil pessoas ou em um único cara que fez uma crítica negativa é que vai mudar toda a experiência dele. E aqui é um último trechinho desse livro Foco para deixar um gostinho de quero mais para vocês. Equipes de ponta também costumam se envolver em encontros de coaching coletivos, onde uma equipe reflete periodicamente sobre seu funcionamento como grupo para promover mudanças com base nessa reflexão. Um exercício de autoconsciência grupal. Segundo Druscati, um feedback tão sincero de dentro aumenta a efetividade do grupo, principalmente no começo. Elas também criam uma atmosfera positiva. Divertir-se é um sinal de fluxo compartilhado. Tim Brown chama isso de brincadeira séria. Ele diz: brincar é igual confiar, um espaço em que as pessoas podem correr risco. Apenas correndo risco é que chegamos às ideias mais valiosas. Bom, e chegamos no último livro aqui desse vídeo das 3 sugestões, que é A Moda Imita a Vida. Nesse livro aqui, o André, ele vai falar sobre marcas brasileiras e como essas marcas foram construídas. Então ele fala da Farm, ele fala da Osklen, ele fala de muitas construções de marcas brasileiras pra gente se orgulhar e ele explica como que a moda imita a vida e como que acontece esse paralelo, especialmente na construção das marcas. Eu quis trazer esse livro aqui porque eu acho que é importante, quando a gente fala em marca pessoal, quando a gente fala na nossa imagem, poder conhecer biografias, poder conhecer como outras trajetórias foram feitas de marcas que a gente já vê como muito consolidadas, enfim, para servir de inspiração, para servir de lição. E aí também separei uns trechinhos para dividir com vocês. Ali ficou bastante claro para mim que tudo que a Osklen significa hoje já existia há muito tempo em Oscar, desde sua infância, e que nada é à toa. Oscar nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, numa família de origem europeia formada por médicos que tinham como hobby a prática de esportes e viagens de natureza. Vem daí a sua paixão pela natureza e pelos esportes. Quando pequeno, certa vez, destruiu os patins da irmã para fazer um skate. Tempos depois, construiu com o irmão a primeira pista de skate na sua cidade. Herdou do pai o gosto pelo surf. Na adolescência, sonhava com as ondas da Califórnia. Até que, inspirado por esse universo, começou a surfar e, com pedaços de tecido floridos de cortina, passou a fazer suas próprias roupas, tal qual a dos meninos da Califórnia que via nas revistas. Mais tarde, misturando nylon com algodão, criou uma marca de roupas esportivas. Hoje, ele é o diretor criativo da Osklen, que completou 25 anos em 2014, uma das marcas brasileiras de maior sucesso nacional e projeção internacional que, segundo ele, representa um misto do lifestyle e dos esportes da Califórnia, como o skate e o surf, e com a estética clássica e minimalista da cultura europeia, suas origens, e o Brazilian Soul, esse nosso jeitinho único de ser que conheceu no Rio de Janeiro. Nada é à toa.
Em um outro trechinho ele vai falar sobre a Nike. A Nike, que foi buscar seu nome na deusa alada da vitória, pode ser relacionada com o arquétipo do herói. Com suas imagens, símbolos e slogan Just Do It, que insinua o desejo de provar o próprio valor por meio de uma ação corajosa, pois acredita que dentro de todo o corpo existe uma atleta. Um exemplo é a campanha Encontre Sua Grandeza, vinculada em 2012, que arrepiou os que estão abertos a se relacionar com tal arquétipo. Faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro e que não é a gente que traça o nosso destino. A real é que a grandeza não é um presente que cai no colo, porque a grandeza não vem de cima, vem do nosso esforço, do nosso suor e da nossa vontade de ir atrás dela. E aí é inspiração pura esse livro todo, assim, né? Contando as entrevistas que o autor do livro fez para conseguir essas histórias, para entender melhor sobre as marcas, né? Durante os quase 4 anos que me dediquei a esse livro, conversei com donos de marcas, funcionários, parceiros, clientes, jornalistas. Acompanhei de perto as dores e delícias de se construir uma marca e pude comprovar. Assim como nossa vida, é preciso assumir riscos, apostar, acreditar e estar preparado, pois nem sempre as coisas saem como imaginamos. Foram várias as marcas e mundos que tive contato. Em todas, percebi que dificilmente existe acerto sem aprendizado. O erro faz parte da história de muitas delas e é preciso aceitar essa característica humana das marcas e relaxar para aproveitar o caminho. Uma marca é um processo e não uma entidade. Então esse é um livro assim super legal que eu amei, ele destoa bastante das minhas leituras, assim, no geral, que vão cair mais aqui no foco mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, com comentários sobre alguns livros, enfim, deixem aqui nos comentários. Se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, deixar o like nesse vídeo. E se caso tu já tenha lido algum desses livros, me escreve aqui também que a gente continue esse bate-papo por ali. Um super beijo e até o próximo!